Voltamos e como eu deixei a pergunta no ar, e aí, doutora, a criança com hiperatividade, ela tem condições de ser ajudante da sala? Tem muita. Isso é bom? É muito bom. Ele tem muitas condições, até pela essa agilidade, essa hiperatividade, e é muito bom fazer isso. Só que o professor tem que ter o cuidado de não fazer com que ele seja o preferencial, entendeu? Todo momento. Porque ele não é um coitadinho. Exatamente. Né? Ele é uma criança comum como as claro, outras. E como qualquer ser humano, paparico demais, né? Com certeza, não estraga. Faz bem, estraga. Então, ele tem que ter isso, mas como ele é uma criança que tem dificuldade de seguir regras, então pode ter um combinado, né? Um combinado, tal dia você será o ajudante, ou alcançando tais determinações, você tem mais uma vez, você é ajudante. Então pode haver toda essa possibilidade de jogo com a criança. O bom da criança é isso, que você pode negociar com ela. É verdade. Né? Um adulto já é mais difícil essas trocas, né? Mas com uma criança você pode, você vê resultados. É verdade. Então olha só, tem muitas alternativas, né, para nós professores, nós lidarmos com essas crianças. Então eu aproveito aqui e deixo até aí uma sugestão para você, educador, o meu colega de trabalho, da doutora também, né? Porque nós somos uma equipe em prol da melhor educação, com o objetivo sempre centrado no aluno. Fica aí para você, olhe para o teu aluno com carinho. A doutora já falou aqui que essas crianças, elas até precisam um pouco mais de atenção, né? São, como é que você falou, da afetividade, são um pouquinho mais carentes. Então nada de rotular. Acima de tudo, ame o seu aluno, que com certeza o amor ele supera tudo e Deus vai te capacitar para que você busque sempre mais alternativas e aplique isso na sala de aula, né? Mas nós estamos falando dos educadores, só que nós não podemos esquecer de uma parte que é fundamental, que são os pais, né? Muitas vezes os pais abrem mão e não, é tudo a escola e chega lá, vai reclamar do professor, do coordenador, como que eles devem lidar com essas crianças e até alguns adolescentes. Como você falou que às vezes a criança ela não é acompanhada e aí isso aí vai continuando, né, até a adolescência, adulto. Como é que esse pai tem que lidar? A primeira coisa é cuide-se, porque cuidar de uma criança hiperativa não é fácil. Geralmente quando você detecta essa hiperatividade, a família já sofreu muito, né, em várias situações, com a própria criança, com os irmãos, porque começa a haver uma diferença de tratamento, então tudo isso traz prejuízos para a família. Então os pais têm que se cuidarem, têm que estar bem emocionalmente, tem que estar preparado para isso. E entender como os professores entender o que é hiperatividade, entender que seus filhos não fazem isso proposital. Que querem. Exatamente. Eles sofrem também, precisa entender sofrem isso. demais nesse sentido, e a gente tem que estar entendendo isso. E aí os pais precisam começar a utilizar em casa mais regras. Sim. Então, por isso que o hiperativo confunde com a criança sem limites, porque a criança sem limites vai lá para o fim. O hiperativo, ele consegue ter limites, mas ele tem a dificuldade. Então os pais precisam ter em casa regras claras, mas claras mesmo. Porque pela essa impulsividade, essa falta de atenção, se as regras não forem claras, você começa a dar uma ordem, quando você chegar na segunda ordem, ele já esqueceu a primeira. Então, né? Já não sabe. Exatamente. Esse menino não prestou atenção no que eu falei. Nada, né? Então, por exemplo, vai lá, pega aquela caneta azul que está em cima daquela mesa marrom, que está atrás do sofá. Quando chegar no final das contas, ele só lembra de sofá e traz o sofá para você. Né? Então, verdade. São regras curtas, né? Começa com regras curtas. Sempre que for solicitar alguma coisa, parar a criança e falar de frente com ela. Olha, mãe quer que você faça isso. Ser objetivo, né? Exatamente. Providenciar ambientes de organização para a criança. Então, local para estudar, e ter sempre um localzinho para estudar, organizado. Porque a criança, se deixar, ela estuda na sala, estuda na cozinha, estuda na varanda. Não, você tem um lugar seu, esse aqui é o seu cantinho de estudar, esteja sempre proporcionando isso.
dando atenção, carinho, porque ele tem uma baixa autoestima, com certeza. Isso vem quase que atrás de tudo isso, né? Uma consequência de tudo isso. Então, ter essa estima, mas também ter o cuidado de ou largar de vez, ou super proteger essa criança, para que cause problemas na família. Porque geralmente, quando você tem um filho assim, os pais falam assim, filho, ele tem problema. Assim, mas ele me quebrou no meio, quebrou meu dedo. Não tem problema, ele tem problema, eu levo você para o médico, mas compreende ele, não é bem assim. Não ele tem que ser responsável pelas atitudes dele, é verdade. E os outros irmãos não podem ser deixados de lado, tudo isso tem que ser explicado, porque às vezes quando os pais começam a se mover muito emocionalmente para aquela criança, ela esquece dos outros e cria outra dificuldade no lar. E principalmente porque você está criando o filho para a sociedade, para a vida. Você não vai estar com ele o tempo todo, né? 24 horas ali no redor, protegendo, passando a mãozinha na cabeça. E isso não faz bem para ele. O que tem que ter em mente é isso, né? Não faz bem. Verdade, Miriam. E uma coisa importante, os pais, eles resistem ao tratamento. Geralmente quem percebe isso de imediato é o professor da sala de aula. Geralmente é quem questiona os pais sobre comportamento, sobre dificuldades. E os pais, às vezes, dizem assim, eu acho que meu filho não tem. A questão não é eu acho. Eu acho. É um profissional que tem o saber e que tem o olhar. Isso. Ele aponta para isso. Ele foi formado para isso, né? Ele investiga, porque vocês terminam, assim, como eu, como psicopedagoga, o nosso estudo nunca acaba, nós estamos falando sobre isso, exatamente, né? Então, ele não é o profissional da área de saúde, mas ele é o profissional da área de aprendizagem. O saber dele aponta para que seu filho tenha uma dificuldade. Certo. E aí você tem que falar, se o professor do meu aluno está apontando isso, ou seja lá um pediatra, alguma coisa assim, eu tenho que buscar para saber. Não ficar no achômetro, mas então eu vou buscar para saber. Se não for, tudo bem. Se for, também tudo bem. Porque o hiperativo é uma pessoa assim, muito criativa, uma pessoa que tem raciocínio alegre. Exatamente. Raciocínio rápido, lógico, é importante para a sociedade. Um hiperativo controlado, ele é dinâmico, criativo, traz outra coloração para os saberes, né? E para os relacionamentos também. E parar com esse pensamento, né, tão antiquado. Ai, a professora falou que meu filho pode ser hiperativo. Primeiro que a doutora já explicou aqui, que não é uma pessoa, um profissional só, né, claro, que vai fechar esse diagnóstico. Então, se a professora está falando, é porque alguma coisa ela observou. E a doutora ainda falou como prevenção. Então, eu já vi casos assim absurdos. Tá falando que meu filho é doido? Até outro dia, entrevistando aqui a doutora Ana Paula Rosa, a gente estava falando sobre isso. Que quando o educador, principalmente o educador, né? Como cai nas costas do educador, ele encaminha... não, peraí, meu filho está falando que meu filho é doido, e não é isso. Esse pensamento, ele tem que ser retirado do meio da nossa sociedade. Porque hoje nós temos aí tantas pessoas para atender, capacitadas, e é para ajudar, né? E outra coisa que a doutora falou sobre os pais serem organizados. Então, eu mais uma vez reforço a ideia da família como importante. Porque se de repente os pais, eles são desorganizados, vão cobrar da criança a organização? Não pode, né? Não dá certo. Bom, vamos continuar a conversa aqui falando, já que com toda essa dinâmica, seria bom uma atividade física para essa criança, adolescente? Sim, é muito importante. Até uma atividade física, que a criança faça uma atividade física para gastar energias, que ela tem aumento, né, um número maior de energia do que as outras crianças da idade dela. Então, qualquer atividade física, as mais indicadas natação, onde você movimenta todos os seus membros, né? Ela trabalha com todos os membros, e aí você também são movimentos coordenados, isso ajuda no controle interno. Você também ajuda na respiração, porque você vê uma pessoa impulsiva, hiperativa, ela fala sem respirar, né? Ela aprende, e a criança aprende a fazer isso. Quando a natação, por essa respirar sempre, ajuda ao controlar isso, né? E já vai fazendo um processo também de
de controle interno da respiração vai ajudando bastante. Também, a gente poderia dizer, esportes individuais que existem, que exijam bastante desgaste de energia, ou também sociais, como o futebol, para ajudar na interação, porque é um grupo menor de crianças com regras, né, com bastante regras, e ali brincando, a criança aprende a lidar com diferentes pessoas, diferentes crianças, com diferentes personalidades, e aprende também a respeitar regras. Se não respeitar regras, está fora do time. Verdade. Olha, eu já escutei alguns pais perguntando, será que o karatê, esses esportes que às vezes os pais ficam com medo, meu filho já é hiperativo, vou colocar num esporte que parece que motiva mais a agressão, o que você orienta? O karatê, na realidade, ele não, principalmente no Brasil, e eu acho que também em todos os países, ele tem a postura e a característica de um esporte mesmo. Certo. Então, o karatê é um esporte que gasta bastante energia, também tem bastante regras, e ajuda a criança a disciplina. E de mais em mais, essa criança vai conviver no ambiente e ele vai também ter que aprender a lidar com as outras pessoas, a sua própria força, né? Certo. Porque às vezes no karatê, as regras assim, que se você usa o karatê para prejudicar, para lutar com outra pessoa, você também já é cortado. Então, ela precisa lidar com isso, porque essa criança ou esse adolescente tem uma energia dentro dele. E ele pode brigar sem ter o karatê. É verdade. Né? Então, ali já é mais uma forma bem propício. Então, até porque eu já ouvi algumas pessoas falarem que karatê ele é para defesa, né? Ele não é para motivar a agressão. Exatamente. Então você, pai, estava aí preocupado, coloca no karatê, coloca na natação, você vai procurar o que o teu filho também gosta, né? A doutora já falou aqui que é muito bom essa atividade física, mas a criança também tem que se identificar, né? Exatamente. Principalmente nos dias de hoje, que olha, tanto apartamento, a gente cada vez mais, a gente vê aí as crianças presas nesses ambientes. Então, e a correria também, né? Os pais trabalham dia a dia, às vezes não tem mais aquele tempo que nós tínhamos antes, de brincar na rua, de ir para a pracinha. Então fica aí essa dica para você procurar uma atividade física. A doutora assina embaixo? Sim. E Miriam, completando, cuidado para não colocar em um monte de coisa ao mesmo tempo. É verdade. Né? Então, bem falado. Escolher qual vai ser o esporte. Crianças com agendas lotadas. Né? Então, ter essa atenção, fazer uma boa escolha, pensando como você, pontuando como você realmente afirmou, a própria escolha da criança, naquilo que a criança se adapta, aquilo que é melhor para ela, mas não sobrecarregar também. Tem até um caso particular, que é assim, a criança hiperativa, não diagnosticada, mas aos olhos dos pais. Então, peraí, vamos colocar no balé, porque aí vai fazer o contrário, vai ficar toda, né, calminha. Sim. Então, já viu que estou falando de menina, né? De quem será? Não sei, não posso falar. Bom, nós vamos continuar aqui com essa conversa, mas eu vou para um breve intervalo, volto já. Não saia daí, porque tem muito mais. O programa não acabou, hein? Se você continuar conosco, né, doutora, vai saber quanto mais coisas tem aí o TDAH. Fique conosco.